Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo, do Colégio Estadual Minas Gerais. Bom, aí pessoal, na aula de hoje a gente vai falar rapidinho do teorema do impulso e quantidade de movimento, né, que a gente chama de TIC. TIC, o que é o TIC? É o teorema do impulso e quantidade de movimento. Bom, tem como a gente falou do impulso, falamos da quantidade de movimento, impulso de uma força constante, impulso de uma força variável. Aí você vai me perguntar, tem como eu relacionar essas duas grandezas? O impulso e a quantidade de movimento? Claro que tem. Né? Que quando você aplica a força no objeto, né, transmitindo um impulso para ele, a tendência é a quantidade de movimento desse objeto variar por meio da força que você aplica. Né? E é justamente o que a gente vai analisar agora. O impulso, né? O teorema do impulso e quantidade de movimento. O que diz o teorema do impulso? O impulso da resultante, né, o impulso da resultante das forças sobre uma partícula é igual à variação da sua quantidade de movimento. Né? Esse é o teorema do impulso. Não é isso? Esse é o teorema do impulso aqui. Imagina um corpo parado, uma bola de futebol, por exemplo. O jogador de futebol ele aplica a força na bola. Né? Quando ele aplica a força na bola, obviamente a sua quantidade de movimento vai variar. Por quê? Porque a força aplicada transmite o impulso para o objeto, fazendo com que a sua velocidade varie. Né? Por meio da força aplicada num certo intervalo de tempo. Então, o que diz o teorema do impulso? Matematicamente falando, o impulso total, né, é igual à variação da quantidade de movimento. Delta aqui, o que é delta? O símbolo delta indica para a gente uma variação, né? Ou seja, o impulso é a variação da quantidade de movimento, é a quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. Né? Então, por exemplo, aqui ó, no instante T1, aqui, ó, T1, né? Um corpo de massa M se desloca com a velocidade V1, uma força passa a atuar sobre ele no instante T2, né, pela segunda lei de Newton. Se tem uma força resultante não nula, uma força constante atuando no objeto, ele adquire uma aceleração constante, consequentemente sua velocidade vai variar com o passar do tempo. Tá lá, sua velocidade varia com o passar do tempo, né? Então a quantidade de movimento vai variar. Por quê? Porque a força que atua nesse intervalo de tempo transmitiu impulso para o objeto, fez a quantidade de movimento do objeto variar, né? Fez a quantidade de movimento variar, tá bom? Então o que diz o teorema do impulso? O impulso é a variação da quantidade de movimento, ou seja, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá legal? Bom, o teorema do impulso permite concluir que as unidades Newton vezes segundo e quilograma vezes metro segundo, respectivamente, de impulso e quantidade de movimentos é equivalente, né? Porque o impulso pode ser medido em Newton vezes segundo e quilograma vezes metro segundo, porque é a variação da quantidade de movimento. Então vamos lá. Aqui, ó, pegar uma questão bem básica aqui, caiu lá no concurso de sargento especialista, né? Da aeronáutica, bem simples, ó. Um jogador, ele chuta uma bola que estava parada. Pessoal, a bola estava inicialmente parada. Sua velocidade inicial era zero, né? Que a gente representa assim, ó. V0 era zero, né? Zero. Calcule a intensidade da força média que atuou sobre o pé do jogador, porque o jogador aplica a força na bola, a bola aplica a força no pé do jogador. Terceira lei de Newton, ação e reação. Né? Durante o chute, sabendo que a bola tem massa meio quilograma e que ela adquiriu uma velocidade de 20 metros por segundo e que o tempo de contato do pé do jogador com a bola foi de 0,02 segundo. Como é que a gente poderia fazer essa questão? Pelo teorema do impulso, né? Aplicando o TIC. O TIC. Porque a força que ele aplica na bola, ela é capaz de variar a quantidade de movimento da bola. Mas o que diz o TIC, o teorema do impulso? O impulso transmitido pela força resultante é igual à variação da quantidade é igual à variação da quantidade de movimento. Delta aqui, né? Ou seja, mas o impulso vai ficar força média vezes tempo, né? Impulso, força vezes tempo. Variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final, mv, menos quantidade de movimento inicial, mv0, né? Então vamos lá, força média vezes o intervalo de tempo que o pé ficou em contato com a bola, 0,02 segundos. Tá vendo? Né? Massa da bola, meio quilograma, vezes a velocidade que a bola adquire, que ela sai do pé 20.
né? 20. Então, vamos lá, 0,5 vezes 20 vai dar 10. Né? Então, a força média, 10 dividido por 0,02. Né? Quanto é que vai dar a força média? Bom, ordenando as casas, que eu tenho duas casas decimais, né? Multiplico por 100, então. Né? Aqui vai dar 1000 e aqui vai dar 2. 1000 dividido por 2, 500 newton. 500 newton. Né? Opção correta, letra B. Tá bom? B. Bom, uma outra questão bem bacana, né? É uma questão que eu lá na prova da Escola Preparatória de Cadete do Exército. Olha o que ele diz. Uma bola de massa 400 gramas. Cuidado, hein, pessoal, que a massa tem grama, tá? Tem que passar para quilograma. Desliza sem enrolar sobre um plano liso e horizontal em movimento uniforme. Ela desliza com a velocidade de 2 metros por segundo. Um jogador chuta a bola e esta passa a se mover no mesmo sentido anterior, só que com a velocidade de 10 agora. Ou seja, sua velocidade variou, por quê? Porque ele aplicou uma força à bola, fazendo a quantidade de movimento da bola variar. Né? Ele quer o módulo do impulso. De novo, pelo teorema do impulso, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Né? Olha lá. Bom, ele quer o impulso. Impulso é igual ao ΔQ. Quem é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Né? O impulso, né? Massa da bola, 400 gramas. Pessoal, 1 quilograma são 1000 gramas. De novo, 1 quilograma são 1000 gramas. Como é que eu passo 400 gramas para quilograma? Só dividir por 1000. 400 gramas para quilograma, divido por 1000, vai dar 0,4. Né? Vezes a velocidade final da bola, que é 10, menos 0,4, que é a massa da bola, vezes a velocidade inicial da bola, que era 2. Né? Então, o impulso transmitido pela força, 0,4 vezes 10 vai dar 4. 4 menos 0,4 vezes 2, 0,8. 4 menos 0,8. Quanto é que vai dar isso? 3,2. Newton vezes segundo. Né? Newton vezes segundo. Opção correta, letra A. Né? Viu? Nada demais. Uma outra questão bem legal na prova lá de cadete do Exército, né? Vou fazer só mais uma, que é lá na prova de cadete do Exército 2017. Uma questão bem legal. Olha o que ele diz. Um cubo de massa 4 kg está inicialmente em repouso, ou seja, sua velocidade inicial é 0. Né? Inicial é 0. Né? Sobre um plano horizontal sem atrito. Durante 3 segundos, aplica-se sobre o cubo uma força constante horizontal perpendicular ao centro e perpendicular no centro de uma de suas faces, fazendo com que ele sofra um deslocamento retilíneo de 9 metros. Nesse intervalo de tempo de 3 segundos, conforme representado no desenho abaixo. No final dos 3 segundos, qual é o módulo do impulso, da força e da quantidade de movimento do cubo? Pessoal, vamos lá. Primeiro, o cubo saiu do repouso. Né? Ele diz que uma força constante passa a atuar no cubo. Então vamos por partes. Primeiro, se a força é constante, esse cubo adquire uma aceleração constante. Né? Se a aceleração é constante, o movimento dele é variado. Né? Se é variado, tem como eu descobrir a velocidade dele depois de 3 segundos. Como? Vamos lá. Eu aprendi que no Move, né? A velocidade média em 2 instantes do movimento é a média aritmética das velocidades. Olha lá. Quem é a velocidade média? ΔS sobre ΔT. Lembra, quem é a velocidade média? Distância percorrida dividido pelo tempo gasto no percurso. Qual foi a distância que o cubo percorreu? Ele falou que foi 9 metros. Em quanto tempo? 3 segundos. O cubo saiu do repouso, vezes 0 é 0. Velocidade final dele, sobre 2. 2 vezes 9, 18, dividido por 3, vai dar 6.
né? Então, a velocidade final do cubo, 6 metros por segundo. Viu? E legal. Então, calcula o impulso transmitido pela força. Por quê? Pessoal, o impulso, pelo teorema do impulso, quantidade de movimento. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Né? Então, vamos lá. Quantidade de movimento final, que é massa vezes a velocidade. Massa 4, ó. Massa vezes a velocidade final, menos massa vezes a velocidade inicial. Né? Velocidade inicial é 0. Então, o impulso transmitido pela força, massa 4, velocidade final dele, 6. Né? 4 vezes 6, 24 kg vezes metro por segundo. Né? Olha lá, ele quer o impulso e a quantidade de movimento depois de 3 segundos. Pessoal, como é que calcula a quantidade de movimento depois de 3 segundos? Poxa, a quantidade de movimento é mv. Né? E que legal. Então, qual vai ser a quantidade de movimento, pessoal? Poxa, depois de 3 segundos, a velocidade dele é 6. Pô, a massa dele é 4. A velocidade é 6, também vai dar 24. E que bacana. Viu? 24 kg vezes metro por segundo. Então, qual foi o impulso transmitido pela força? 24 kg vezes metro por segundo. E a quantidade de movimento? 24 kg vezes metro por segundo. Qual a letra? 24, 24. Letra C, viu? Letra C, nada demais. Lá na prova de cadetes do Exército, viu? Uma questão lá da Escola Preparatória de Cadetes. Bem básico. Tranquilo, pessoal? Obrigado pela atenção. Os meus alunos aí do Colégio Estadual Minas Gerais e todos aqueles que vão assistir o vídeo, se inscrevam lá no meu canal, pessoal. Não esqueçam de deixar o like, que eu vou gravando mais vídeos para vocês. Tá legal? Obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima, se Deus quiser.